Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. E vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 5, continuando ainda a falar um pouco mais sobre a posse e especificamente sobre os efeitos da posse. Nós estudamos na última aula aí os meios de defesa dessa posse, vendo então os aspectos materiais e alguns dos aspectos processuais dessa defesa. Vendo então a questão aí do desforço imediato, da legítima defesa da posse, o interdito proibitório, a manutenção e a reintegração de posse. E hoje nós vamos ver então outros efeitos da posse, agora referentes aos frutos, às questões de indenização por perda e deterioração, assim como também as questões que envolvem as benfeitorias que sejam feitas na coisa em si. E veja que a regra agora irá variar bastante a depender se o possuidor da coisa ele está de boa fé ou de má fé, remetendo àquela classificação que eu trouxe para vocês já em aulas passadas. Então, vamos começar aqui verificando quanto aos frutos. Como que se dará então a possibilidade de retenção ou até mesmo indenização pelos frutos já existentes, percebidos e tudo mais. Para isso, vamos olhar então o artigo 1214 do Código Civil. Olha aí na sua. Veja só. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Então, vamos ver primeiro só esse caput aí. Veja só. Primeiro, o que são frutos? Frutos são aqueles bens acessórios que são originários da coisa principal, mas que não levam à destruição ou até mesmo à deterioração da coisa principal. Então, por exemplo, os frutos de uma árvore, eles podem ser colhidos, mas a árvore não vai ser aí prejudicada na sua essência. Ela continuará produzindo novos frutos enquanto tiver vida. Né? Então, os frutos se originam aí do bem principal, mas não o deterioram, não aí o prejudicam em si. E veja, quando falamos de frutos percebidos, estamos falando aqui daqueles que já foram separados do bem principal e foram colhidos. Então vamos imaginar mesmo o fruto, né? Uma maçã, por exemplo. Se separada e colhida e levada embora pelo possuidor, veja que é um fruto percebido. E pela regra do artigo 1214 caput, os frutos percebidos são do possuidor de boa-fé. Então, enquanto ele possuir de boa-fé, enquanto durar essa boa-fé, todos os frutos percebidos são desse possuidor. Agora, como assim enquanto durar essa boa-fé? A regra é que a boa-fé vai durar enquanto este possuidor acreditar não ter vícios à sua posse. E quando que é um marco temporal, um ato em si, que mostra o encerramento dessa posse de boa-fé? Veja que a citação em uma ação possessória ou uma ação reivindicatória que falha então da propriedade já é um marco temporal para o encerramento dessa posse de boa-fé. Isso se, obviamente, em sentença posteriormente ficar declarado que aquele possuidor não a possuía de fato de boa-fé, não deveria possuir aquele bem, aquela coisa. Então a boa-fé, desde a citação, se torna de má-fé. Logo, todos os frutos percebidos a partir deste momento não são mais de direito daquele possuidor. Bom, vamos então agora olhar a regrinha do parágrafo único do artigo 1214. Olha só. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. E devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Veja, a partir da reflexão que a gente já fez do caput,
fica fácil entender também esse parágrafo único. Então, se o fruto é pendente, ou seja, não pode ainda ser colhido, não pode ainda ser separado do bem principal, veja que ele, então, né, se no momento que cessa essa boa-fé, deve ser restituído àquele que é o reivindicante, aquele que então está querendo a posse de volta daquele bem. Então, os frutos pendentes não são de direito daquele possuidor que agora se tornou de má fé. E veja, mesmo assim, mesmo sendo um possuidor aí de má fé, nesses frutos pendentes, se houve despesas de produção, de custeio, se teve gastos desse possuidor, esses gastos devem ser deduzidos dessa indenização ou retorno desses frutos. Tá? E a segunda parte do artigo, que fala dos frutos colhidos com antecipação. O que são frutos colhidos com antecipação? Seriam os frutos ainda pendentes, mas que foram separados do bem principal. Então, digamos, antes mesmo do fruto ficar maduro, foi retirado da árvore. Um fruto, então, colhido com antecipação. Se isso foi feito por esse possuidor que deixou de ser de boa fé, ele deve restituir esse fruto àquele que está reivindicando, aquele que está querendo a posse de volta deste bem. Bom? Vamos então para a regra do artigo 1215. Só. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia. Veja só, essa regrinha aqui remete àquela classificação que nós vimos lá em Direito Civil 2. Os frutos, então, naturais, industriais e civis. O que era cada um deles? Frutos naturais, aqueles decorrentes de uma ação da natureza. Os frutos industriais, decorrentes de uma ação humana. E aqueles civis, que são, então, surgidos a partir aí de rendimentos da coisa, do bem principal. Então, veja, fruto natural, uma fruta em si, uma verdura, um legume, seja lá o que for. Veja, se você então vai considerar os colhidos, percebidos, ou seja, separados da coisa e levados pela pessoa, no momento em que há separação do bem principal. Assim como os frutos industriais, por meio de uma ação humana. Então, vamos pensar uma fábrica que cria lá um fruto, cria alguma coisa, essa criação, veja, no momento que se separa da fábrica, de toda a produção industrial, então aí se considera colhido e percebido. Os civis, por sua vez, como o caso de aluguéis, juros, dividendos e tudo mais, são percebidos dia por dia. Então, a cada dia vê aí qual que é o acréscimo que se faz ao bem principal. Por exemplo, uma porcentagem que a gente tem de juros em cima de uma dívida de um valor principal, tá? Então, se verifica dia por dia. Vamos para o artigo 1216. Olha só. O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má fé, e tem direito às despesas da produção e custeio. Veja, regrinha simples também de entender aqui. Vamos ver. Possuidor de má fé. Se o de boa fé teria direito a ficar com os frutos percebidos, colhidos, o de má fé, diferentemente, não tem. Então, ele tem que indenizar ou restituir esses frutos que foram colhidos e percebidos no período de posse de má fé. E veja, se poderia ter percebido algum desses frutos e não percebeu no período correto ou deixou de perceber, responde também. Porque, veja, se a gente fizer uma equiparação aqui, é como se fosse um lucro cessante. Deveria ter recebido, deveria ter aí, então, um ganho a mais e que foi deixado por culpa aí desse possuidor de má fé.
e por isso tem que restituir, tem que indenizar o verdadeiro, aí o legítimo possuidor, tá? Então, desde o momento que foi constituído em má-fé, daí já tem que restituir todos esses frutos. Mas a legislação, para equilibrar também a relação, diz que se o possuidor de má-fé teve custos, teve despesas na produção, no custeio aí desses frutos, ele tem, ainda assim, direito de ser indenizado, de ser restituído dessas despesas. Afinal, ele não deixou aí de ter uma manutenção da coisa, né? Teve gastos da coisa para que surgissem esses frutos. Então, os frutos ficam para o legítimo possuidor, mas essas despesas são aí ressarcidas ao possuidor de má-fé. Bom, uma questão doutrinária interessante sobre os frutos. Veja, temos regras aí do artigo 1214 a 1216 tratando especificamente dos frutos. Mas e os produtos? E o que são os produtos? Pense que se os frutos se originam da coisa principal sem alterar a sua substância, os produtos, por sua vez, alteram. Então imagine uma mina em que você então faz uma escavação, você extrai os minerais. Com essa extração dos minerais, você então está depreciando, você está deteriorando a coisa principal. Pode surgir, formar novamente? Pode, mas a gente sabe que o ciclo geológico aí é muito extenso, leva aí centenas de anos. Então, a gente considera que a coisa principal está perdendo na sua substância com a extração dos minérios. Então, veja que o produto, por sua vez, tem essa característica de, então, alterar a substância da coisa principal. E não temos regras específicas no Código Civil sobre os produtos. E qual regra, então, aplicaremos? Aí, a doutrina, a jurisprudência, tem feito aí um raciocínio de analogia, raciocínio aí de extensão, inclusive, dessas regras do artigo 1214 a 1016, para aplicar as mesmas normas que valem para os frutos para os produtos também. Bom? Vamos então agora entender as regras sobre indenização da coisa. A indenização pelo possuidor de boa-fé e o possuidor de má-fé. Olha aí então, artigo 1217. Veja só. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. E aqui, veja, regra simples e fácil. Se a gente entender aqui o a que não der causa, é compreender que estamos falando de dolo ou culpa. Então, se ele, possuidor de boa-fé, não agiu com dolo ou culpa, então ele não pode responder pela perda ou deterioração da coisa em si. Por outro lado, olha como funciona a regra do artigo 1218 para o possuidor de má-fé. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. E aqui, só uma crítica inicial para vocês. A lei fala reivindicante e aqui parece que estamos falando de reivindicação de propriedade, mas também aquele que, falando aqui de forma técnica, reivindica a posse também, tá bom? E olha só, então veja, o possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, mesmo que acidentais. Então veja, ele pode ter agido com culpa, inclusive uma culpa mínima, e sem querer, sem intenção, a coisa se deteriorou, a coisa se perdeu. Responde? Responde, inclusive então pela culpa, pelo dolo e pela culpa. Agora, né? E ainda que mínima que seja, ainda que não tenha tido inclusive uma intenção em si. E olha como isso é importante, porque às vezes, veja, você pode ter agido com dolo,
pode ter agido com culpa, ou até mesmo não pode ter agido com uma culpa que seria, nas situações normais, relevante, mas que, diante dessa normativa aí do Código Civil, do artigo 1218, irá atrair a responsabilidade do possuidor de má-fé. Então, veja, mesmo que ocorra alguma coisa sem culpa desse possuidor de má-fé, ainda assim ele responde, tá? Então, aqui há a possibilidade de atração de responsabilidade também para os casos fortuitos e de força maior. Então, veja, dolo, culpa e sem culpa, no artigo 1218, o possuidor de má-fé pode responder pela perda ou deterioração da coisa. E a exceção é o final do dispositivo legal, que diz que, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Ou seja, se as circunstâncias só substituindo o reivindicante pelo possuidor de má-fé não alteraria a ocorrência, ainda assim teria o evento perda ou deterioração, então daí ele pode ter excluída a sua responsabilidade. Vamos pensar no exemplo? Vamos imaginar que estamos falando da posse aí de um armazém. E daí há um tornado, há uma tempestade fortíssima que destrói esse armazém. Veja, se estivesse na posse do possuidor de má-fé ou do reivindicante, teria o mesmo resultado. Haveria a perda, a destruição desse armazém. Então, nessa circunstância, ele não vai responder pela perda, ele, possuidor de má-fé, não irá responder pela perda ou deterioração. Quer fazer uma relação na sua cabeça sobre essa regrinha? Pensa lá naquele devedor que estava em mora, que nós estudamos lá no Direito das Obrigações em Direito Civil 3. Quando está em mora, lembra que a deterioração da coisa, ainda que sem culpa, ainda que acidental, levava a responsabilidade do devedor por estar justamente em mora, por estar com a coisa enquanto que não deveria estar com ela. E que ele poderia provar aí se ocorresse de qualquer maneira aquele prejuízo, aquele dano. Aqui só estamos transportando praticamente a mesma regra de direito obrigacional para dentro da normativa aqui da posse. Bom, vamos então para o artigo 1219. Olha aí na sua tela. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então veja só, várias regrinhas aqui dentro desse artigo 1219 falando de benfeitorias. Mas vamos lembrar primeiro que são benfeitorias. Lembre-se que as benfeitorias são então reformas, alterações na coisa principal, no bem principal, para então fazer a sua manutenção, para aumentar a sua utilidade ou para o seu aformoseamento. E aí então, benfeitoria necessária para a reforma da coisa em si, para a sua manutenção, na sua estrutura, benfeitorias úteis para aumentar a utilidade da coisa e benfeitorias voluptuárias para o aformoseamento do bem. E aqui então, vamos pensar dentro dessas benfeitorias. Olha só então o possuidor de boa-fé. Na tela de aí o artigo para você. Primeiro, possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Então, se ele realizou alguma benfeitoria de reforma no bem ou de ampliação da sua utilidade, ele pode ser indenizado. E quanto às voluptuárias? Olha como é que funciona. Bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando puder sem detrimento da coisa. O que significa isso? Fez benfeitoria voluptuária, se o legítimo possuidor não pagar de volta
aí o valor dessas benfeitorias voluptuárias, o possuidor de boa-fé, que agora está perdendo a posse, ele vai poder pegar para si aquela benfeitoria voluptuária. Então ele pode pegar de volta para ele, né, levar embora com ele. Isso, obviamente, se não realizar destruição, detrimento da coisa principal. E olha só, sobre as benfeitorias necessárias e úteis, finalzinho do dispositivo, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. O que significa esse direito de retenção? Significa que a esse possuidor de boa-fé é dado o direito de se manter na posse dessas benfeitorias necessárias e úteis, ou seja, da coisa em si, até que receba o valor indenizatório correspondente a essas benfeitorias. Então veja, enquanto não é indenizado, ele pode reter a coisa para si até que receba o valor do ressarcimento, tá? Então é um direito a mais que é dado em razão da boa-fé desse possuidor, certo? Vamos ver agora o possuidor de má-fé. Olha aí na sua tela, artigo 1220. Veja só. Ao possuidor de má-fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Veja, indenização só pelas reformas feitas no bem. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Então veja que há aqui uma certa punição pelo legislador a esse possuidor de má-fé. Já que ele sabia do vício que tinha aí na sua posse, então ele só vai ser ressarcido das benfeitorias necessárias. Não pode exercer direito de retenção da coisa pelo valor aí das benfeitorias e não pode levantar as benfeitorias voluptuárias, tá? Ou seja, no final, ele só pode ser ressarcido por benfeitorias necessárias, ok? Vamos para o artigo 1221. Olha aí na sua tela. As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. Olha só, 1221, então, ele vai dizer aqui que é possível a compensação das benfeitorias com os danos. Então, se eu tenho aí uma benfeitoria realizada no bem e também danos nele, eu posso compensar esses valores e ver aí o saldo final, como vai ficar. Você vai ter, então, o legítimo possuidor indenizar o antigo possuidor ou o contrário. Mas veja, esse ressarcimento, essa compensação, só vai ser possível se no momento da evicção, ou seja, no momento que for reconhecido que a posse deve ser transferida para o legítimo possuidor, ainda existir essas benfeitorias. Então, se elas ainda estiverem presentes junto com os danos, pode haver compensação. Se as benfeitorias não mais existirem, não dá para você falar que no passado você realizou alguma benfeitoria e quer compensação agora. Ambos, tanto dano quanto a benfeitoria, devem estar presentes no momento dessa evicção. Bom? E o artigo 1222. Olha aí na sua tela. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Ao possuidor de boa-fé, indenizará pelo valor atual. Essa regra é curiosa do artigo 1222, porque o legislador, de certa maneira, pensou em punir novamente o possuidor de má-fé, né, em razão aí da qualificação da sua posse. Mas, na prática, criou uma regra um tanto quanto complicada.
Porque veja só, vamos pensar aqui, ó. Se então, esse aí que está querendo ser o legítimo possuidor, está querendo reivindicar a posse daquele bem, ele então vai poder cobrar, vai poder aí então, ao invés de cobrar, perdão, no momento que ele tiver que pagar e indenizar o valor dessas benfeitorias ao possuidor de má fé, ele pode escolher o valor que ele quer ter como referência a essas benfeitorias que ele terá que indenizar. Então veja, ele vendo que é um possuidor de má fé e ele tem que indenizar pelas benfeitorias, ele pode escolher entre o valor atual dessas benfeitorias, então atualizado ao momento de agora, ou então qual foi o custo no momento em que esse possuidor de má fé realizou as benfeitorias. Então, ele escolhe o que seria mais vantajoso, no caso, o de menor valor. Né? Então, imagina aí que houve um período de inflação, teve um aumento do valor, então aí é melhor escolher o preço de custo e não o valor atual. Por outro lado, se for possuidor de boa fé, aqui a legislação não dá opção. Ele vai ter que indenizar pelo valor atual. E veja que há uma função aqui do legislador de que o valor atual é maior do que o valor de custo. E veja, vamos ser sinceros, isso seria realmente normal, seria o comum, que sempre haverá atualização e o custo sempre será menor do que o valor atual de um bem. Mas sabemos que a economia brasileira não é tão estável dessa forma e que a inflação, por vezes, acaba aí consumindo, vamos dizer, os lucros, os ganhos, a valorização dos bens. E por isso, pode aí o legislador, não intencionalmente, criar uma injustiça, fazendo com que o valor atual seja menor do que o valor de custo. E com isso, portanto, o possuidor de boa fé receberia menos do que um possível possuidor de má fé, ou até mesmo um valor igual do valor que seria recebido pelo possuidor de má fé. Então, a meu ver, a regra do artigo 1222 tem que ser lida conforme o contexto, conforme o momento, verificando se o possuidor de boa fé, no momento em que vai receber a indenização, percebe que o valor atual é menor do que o valor de custo, não vejo problemas, em razão da intenção desse artigo 1222, que se faça a possibilidade de opção pelo valor de custo e não pelo valor atual. Porque daí teremos justiça aqui no ressarcimento, né, do valor da benfeitoria. Bom, pessoal, uma questão interessante. Falamos todas essas regras envolvendo frutos, envolvendo indenização, envolvendo aqui as benfeitorias. E veja, entendam o seguinte, que essas regras podem ser subsidiárias. E por que estou dizendo subsidiárias? Porque, obviamente, se o legítimo possuidor e o possuidor de boa-fé ou de má-fé quiserem, obviamente eles podem fazer um negócio jurídico, né, por exemplo, um contrato, e definirem entre si qual será aí a indenização por esses, ou até restituição desses frutos, dessas benfeitorias e etc. Ou seja, eles podem, conforme o seu interesse, conforme a sua autonomia privada, decidir então como que se dá a indenização ou até mesmo então a alocação dos seus recursos, tá bom? Por isso então, dito tudo isso para vocês, vamos ver um grande resumão, portanto, de quais são os efeitos da posse para o possuidor de boa-fé e para o possuidor de má-fé. Olha aí na sua tela. Veja, possuidor de boa-fé, portanto, tem direito aos frutos percebidos, tem direito à indenização pelas despesas da produção e custeio dos frutos pendentes e colhidos com antecipação, não responde pela perda ou deterioração da coisa que não der causa, tem direito à indenização pelo valor atual e retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, e de levantar as benfeitorias voluptuárias sem detrimento da coisa. Por outro lado, possuidor de má-fé
Ele vai responder por todos os frutos colhidos, percebidos e que por sua culpa deixou de perceber, mas tendo direito às despesas de produção e custeio, responde pela perda ou deterioração da coisa, mesmo que acidentais, salvo se ela ocorreria de qualquer modo, e tem direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias pelo valor atual ou de custo. Mas daí a escolha do reivindicante. Bom, pessoal, então era isso que eu queria trabalhar na aula de hoje com vocês, e com isso a gente praticamente encerra posse, para podermos começar a falar dos direitos reais e, sobretudo, falar do direito de propriedade. Bom, muito obrigado então a todos e até a próxima.